Amados, bom dia, a paz do Senhor. Vamos orar? Senhor meu Deus, estamos na Tua presença, mas esta vez para falar da Tua palavra, que o Teu Espírito nos envolva, nos conduza nesta manhã, em nome de Jesus. Antes aqui de falar um pouco da palavra de Deus, queremos aqui trazer os nossos sentimentos, sinceros sentimentos, à família do nosso irmão Adilson Mariano, esposo da irmã Ludinéia, pelo passamento do seu papai ocorrido ontem, Senhor Sebastião Mariano. Que Deus possa confortar esta família. Em nome de Jesus, são os sinceros sentimentos da nossa igreja, do nosso ministério, da nossa família. Em nome de Jesus. Também passou para o Senhor, pastor, para que você tome conhecimento, pastor Sebastião Rodrigues de Souza. Ontem foi o seu sepultamento, nós acompanhamos pela rede social. Foi presidente da nossa Convenção Geral do Brasil, estava atualmente como primeiro vice-presidente do pastor Zé Wellington Júnior, que é o presidente da nossa convenção, e foi um homem que vai aí fazer parte da galeria das Assembleias de Deus do Brasil pelo trabalho prestado, pela responsabilidade, conhecido no Brasil e no mundo como um grande pastor, como um grande homem defensor da palavra e da obra de Deus. Julgar as pessoas indevidamente, um perigo iminente. O que é perigo iminente? Preste atenção. Iminente deve ser utilizado em um contexto relativo a algo que está prestes a acontecer, em via de efetivação imediata. Exemplo, o paciente está com risco iminente de perder a vida, ou o prédio está com risco de perigo iminente, de cair, de alguma coisa. Julgar as pessoas indevidamente um perigo iminente. Olha o que diz a palavra de Deus. Não julgueis, Mateus 7, 1 a 5, para que não sejais julgados, porque com juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estão numa trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis, para que não sejais julgados. Perigo iminente por quê? Porque quando você julga, se a pessoa descobrir que você a está julgando indevidamente, falsamente, ela pode trazer alguma coisa de perigo sobre a sua vida, lhe processar criminalmente, lhe trazer problemas. Porque tem pessoas que não suportam realmente você ficar com falácias sobre a sua vida e ela é livre ou inocente de algo que você possa vir falar dessa pessoa. Nós vamos aqui transmitir nesta nossa reflexão matinal para prevenir contra as possibilidades de julgar os seus irmãos, de julgar os seus próximos indevidamente. Aqui eu começo a introduzir uma palavra para a minha vida, para a sua vida. Mateus 7:1 diz que uma das escrituras mais citadas, infelizmente, é também uma das mais mal aplicadas, usada para ensinar contra todas as críticas, a prática da disciplina na igreja ou da exposição de um erro, que é falar sobre julgamentos indevidamente das pessoas. Considere Mateus 7, 1 a 5 como uma advertência contra o mal de julgar aos outros. Primeiro ponto, indevidamente julgamos aos outros quando julgamos sem misericórdia e sem amor. Preste bem atenção. Volta a ler 1 e 2 do capítulo 7 do livro de Mateus. Não julgueis para que não sejais julgados.
porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Querido, Jesus ensinou que o juízo com que julgamos, também seremos julgados. Observe Tiago 2, 12 e 13, Gálatas 6, 7. Antes entenda, é um princípio bumerangue. Pastor, o que é isso? Bumerangue, princípio bumerangue quer dizer, você joga o bumerangue de volta e você joga o bumerangue para frente e ele volta para você. Isso que Jesus ensinou, se você julga o seu irmão, você será julgado da mesma forma. Volta para você a sua intenção de julgar indevidamente o seu próximo. Mas vamos ler a palavra de Deus. Tiago 2, 12 e 13. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo, sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Gálatas 6,7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará, ou melhor, colherá. Vamos ler outra referência bíblica, Salmo 101, verso 4, 5 e 6. Longe de mim os perversos de coração, não me deixarei envolver pelo mal. A quem difama os outros as ocultas, preste atenção, eu o farei calar, assim como outros altivos de coração e arrogantes não suportarei. Os meus olhos se agradam dos fiéis da terra, e essas pessoas habitarão comigo. Somente quem se dedica a viver com integridade me servirá. Ao considerar o nosso julgamento dos outros, devemos julgar os outros da mesma maneira que nós queremos ser julgados. Presta atenção, misericordiosamente e amorosamente. Julgamos mal, queridos, quando julgamos sem autoexaminar, ou sem autoexame, ou sem algum tipo de verdade. Jesus comparou o homem que não analisou a si próprio como um homem ignorado. A trave no seu olho ao tentar remover o argueiro do olho do seu irmão. Muitas vezes, preste atenção, é mais fácil ver as falhas dos outros, e infelizmente nós temos mania disso, do que ver a nossa própria falha. Nós, às vezes, nos enganamos sobre as nossas próprias falhas, sobre os nossos próprios problemas. Vaidade, autorrespeito, presunção, fazendo a maioria dos ativos suscetibilidade, sensibilidade, a preocupação e a inquietação com a vida dos outros. Observe as palavras de 2 Coríntios 13:5 e também Gálatas 6:1. Antes de julgar os outros, devemos examinar a nós mesmos. Olha só o que a palavra diz. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão, não difamando. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Olha aqui outra referência bíblica, Salmo 15:3. E não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afronta contra o seu companheiro. Olha o que diz aqui outro Salmo 50:20. Assenta-te à vontade para falar contra o teu irmão, e és rápido para caluniar o filho da tua própria mãe. Êxodo 23:1 diz assim: não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para serem testemunha de justiça. Isso aqui
É muito profundo, vale a pena repetir. Não espalharás notícias falsas, nem dará a mão ao ímpio para ser testemunho de injustiça. Infelizmente, tem crente que se mistura com o ímpio, que não entende nada de espiritual, para falar mal do seu pastor, para inventar a moda do seu irmão, para falar da sua irmã, onde não devemos nos juntar a ímpio para poder falar nada, nem com crente que dirá. O ímpio, infelizmente, tem irmãos, tem crentes que não vigiam nessa parte. Julgamos mal quando julgamos sem autodisciplina. Olha bem, Jesus ensinou que a pessoa que deixa de primeiro corrigir as suas próprias falhas é hipócrita, dissimulador. Considere os problemas que esta atitude causa no seio das famílias. Exemplo, marido, esposa ou esposo falha por não levar a sério as responsabilidades. O marido critica a companheira por não perceber o valor de R$ 1, mesmo que ele tenha acabado de gastar um maço de dinheiro com seus próprios desejos. E etc. Observe que as palavras de Paulo em Romanos 2, 21 e 23 e também em Tiago 1 e 22 a 25 diz para nós: tu, pois, a Bíblia, que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar e furtas, tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras, tu que abobina os ídolos e cometes sacrilégio, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. A palavra de Deus em Romanos 2, 21 e 23. Olha o que diz Tiago 1, 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática da lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção aqui, antes de concluir esta palavra, né? Olhe bem, antes de concluir essa palavra, as pessoas que julgam as outras sem misericórdia, indevidamente, queridos, elas são passivas criminalmente, né? Na lei, na Constituição, na lei criminal, por algum tipo de pena. Entenda isso aqui: caluniar, injuriar, difamar alguém, até em ambiente de trabalho, é crime. Falar mal de uma pessoa, rotular de forma negativa a imagem de um colega, de uma irmã, de um irmão, do próximo, em qualquer que seja um ambiente, cometendo um ato ilícito, negativo, falar mal de uma pessoa pela internet é crime. Exposição de imagens sem prévia autorização da pessoa é crime. O artigo 139 dos crimes contra a honra, difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Olha só, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Injuriar é atribuir palavras ou qualidades ofensivas a alguém, expor defeitos ou opinião que desqualifique a pessoa, atingindo a sua honra moral. É crime. Então, meus queridos, se a Bíblia nos relata que não devemos falar, julgar indevidamente os nossos irmãos, o nosso próximo, qualquer que seja uma pessoa, é crime espiritual. E também nos julga quando nós difamamos, quando nós injuriamos, quando nós falamos aquilo que não é devido, aquilo que não temos certeza. Não julgueis para não ser julgado. Infelizmente, nós achamos que somos juiz. Falamos do próximo toda hora. Falamos do nosso irmão da igreja toda hora. Falamos das nossas autoridades a todo momento. Julgamos sem saber. E isso é um grande pecado. Concluo aqui.
embora seja necessário usar o bom senso, devemos ter cuidado para não julgar os outros indevidamente. Tomemos cuidado. É a palavra que Deus colocou no meu coração para nossas vidas. Eu também me incluo para não julgarmos as pessoas, nossos irmãos na fé, né? Não julgarmos as pessoas indevidamente, porque senão estaremos correndo um perigo iminente. Que Deus nos guarde deste mal, guarde as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Oramos, Senhor meu Deus, te sou grato por esta palavra. Continue nos guardando, continue nos abençoando, que nós possamos não ficar usando a nossa língua, a nossa boca, para fazer julgamento ou maus juízos indevidamente das pessoas. Meu Deus, toma esse crente, esta crente em tuas mãos. Cura as enfermidades, conforta o coração, Senhor, dos familiares daquelas pessoas que passaram dessa vida para outra, que faleceram, que morreram, que o Senhor possa confortar os corações. Não é fácil, mas nós te pedimos que o teu Espírito nos guarde, cura a enfermidade dos teus filhos e dá vitória à tua igreja, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.